Vamos agradecer nosso Senhor Jesus Cristo e ler sua santa palavra no livro de Marcos, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 12, do versículo 38, diz assim: Ele lhe dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas e ser compreendido na praça pública, que eles faziam, né? E no versículo 39 fala assim: se sentasse na primeira cadeira nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. E no versículo 40 diz assim: e eles adoram os bens das viúvas e dão a aparência de longa oração, e eles terão um juízo mais rigoroso. Eles falavam, né? E Jesus completou. Jesus sentou-se de frente do cofre da esmola e observava como o povo deitavam e davam dinheiro nele, muitos ricos que depositavam grandes quantias. E no versículo 42 diz assim: chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas de um valor que apenas um valor pouco, né? E no versículo 43, o Senhor diz assim: e ele chamou os discípulos e disse-lhe: em verdade vos digo, toda esta pobre viúva deu mais do que todos os que lançaram no cofre. E no capítulo no 44 diz assim, versículo 44, porque todos deitaram no que tinham em abundância está, para que na sua indigência tudo que tinha para o seu testemunho, né, que dava, né? Então vamos agora no capítulo 12, 13, né? E no capítulo 13, Jesus diz assim, no capítulo 13, Jesus vai explicar para eles o que é, né? E diz assim, no capítulo 13 diz assim: saindo Jesus no templo, disse-lhe dos seus discípulos: mestre, que pedra tem nessas construções? E Jesus replicou: se você vê está grande edifício, não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolido. Jesus está falando que ia acontecer por causa do jeito que eles trataram ele, do jeito que eles não aceitaram nosso Deus. Nosso Deus esteve dentro do templo, explicando a verdade, dando certo para o que ia acontecer, e veio para salvar eles, mas não aceitaram ele. Então ele diz assim, e no capítulo 13 do versículo 3 diz assim: estando sentado no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, perguntaram-lhe Pedro, Tiago, João e André. E no capítulo
13 do versículo 4 diz assim: e disse-lhe, quando há de suceder que decidir uma coisa, porque sinal se saberá todo, isso se vai realizar. E disse, vai realizar que dá problema, né? Porque não aceitar nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5, Jesus pôs-se então a dizer-lhe, cuidado com que ninguém vos engane. E no versículo 6 diz assim, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e seduziram a muitos. E no versículo 7 diz assim, quando ouvirdes falar de guerra, de rumores de guerra, não temais, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. E no versículo 8, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, e levantasse nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e fome. Isto será o princípio das dores. Está explicando o que ia acontecer. E no versículo 9 diz assim, de vós mesmos será arrastado diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e compreenderam diante dos governadores, e ireis por minha causa, por dar testemunho de mim diante deles. Está explicando que eles iam sofrer muito, dando testemunha quem que é Jesus, quem que é nosso próprio Deus, né? Eles iam sofrer demais, Jesus já estava avisando eles. Mas o princípio, o primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. O Evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Graças a Deus que já tem como a gente falar do Evangelho, e o Evangelho vai para todas as nações da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que ouve a palavra, escuta, se converte e ama Jesus Cristo cada vez mais. Por isso que já tem esse espaço da gente falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e ele ser pregado em toda parte do mundo, com a graça nosso Deus Todo-Poderoso. E quando vós levai para vós entregar e não prementido, e haverá de dizer, mas dizei que vós for expirando naquele que porque sou vós de falai, mas sim o Espírito Santo falará, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 12 diz assim, o irmão entregará a morte, e a irmã, e o pai, e o filho, e os filhos em surgir se encontra, pois dar-lhe todos vão morrer, né? Com a graça de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14, no versículo 14, quando vier de abundância da solução, lugar onde você estar, eleito todos os que estiver na Judéia, foram para os montes. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês, Ele explica a verdade, em toda a verdade será dita em nome dEle. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.